é Marcos Dub. Quero convidar todos vocês para assistirem Talking Reg, comigo e Carrasco Produções, dia 16 de setembro, às 20 horas. Segue lá no Instagram, Talking Reg, @TalkingReg. Big up Rastafari continually. Salve! Mais uma edição, Talking Reg, chegando aí com vocês. Vamos se aproximando, a live é nossa, Talking Reg, 13ª edição. Hoje vamos receber um grande artista, um cara fantástico, músico, pesquisador, educador e um cara que domina muito a cultura Rastafari. Então, hoje nós vamos estar falando com o Marcos Dub, que tem um trabalho sensacional de experimento instrumental, e um cara que é responsável pelo surgimento de muitas bandas, fez parte de muitas bandas aqui do Sul, e também um grande colaborador. Nós vamos aguardar, daqui a pouco o Marcos Dub está chegando na área aí, vamos ver se já está o Marcos chegando aí. Maravilha, Marcos. Agradecendo aí a companhia de todos, vamos chegando à nossa live, à nossa sala, à nossa casa. Saudações, Marcos Dub. Saudações, estamos aí. Irmão, grande noite para todos. Uma grande boa noite. Em primeiro lugar, agradecer demais ter aceito o convite. Eu sei que tem um cara muito assoberbado na questão musical, na questão cultural, e agradeço por estar enriquecendo o nosso espaço aí com a tua presença. Eu gostaria que tu te sentisse na sala da tua casa, como tu estás aí, e a Talking Reg é a nossa casa também. Isso aí, agradeço, né, o convite, como sempre, né? Eu acho que é muito bom, acho que é muito relevante ter esses espaços assim, né? Democráticos, esses espaços culturais, né, para a gente poder expor um pouco, né, da nossa trajetória, da nossa vida, do nosso movimento, né, do que a gente vem trabalhando com a cultura. Então, acho fundamental ter uma transmissão dessas, né, para a gente poder contribuir com alguma coisa, para a gente poder compartilhar, né, e é sempre um prazer, né, Carrasco, né, nós somos amigos de longa data, assim, né, já nos encontramos também com outras pessoas, né, de fora do país também, assim, para trocar essa ideia, né, então estamos aí, irmão, estamos aí para servir no que for possível, assim, no impossível também. Cara, assim, damos graças à amizade, à consideração, tenho um grande respeito, uma admiração por ti, por toda a tua caminhada, muitos amigos chegando aí, Marcelo Banana, dos Canas Amarelo, para nós aí, falando que é uma pessoa ímpar. E realmente, cara, eu estou muito feliz de poder fazer essa edição contigo. O Talking Reg tem me surpreendido positivamente pela adesão de pessoas e afim, pessoas. Eu quero falar com todo mundo e a gente faz uma edição semanal e acho que está de bom cunho. Mas assim, tem muita gente que eu quero falar e muita gente que quer participar também, eu quero falar com todo mundo. E tu, em especial, é um cara que eu queria conversar muito, porque tem muitas coisas. Nós somos grandes amigos, mas eu vou te espremer, te prepara. Não, vamos lá, estamos aqui para, como nós falamos, nós raças temos nossos baralhos todos na mesa, não escondemos nada, né? Maravilha. Cara, vamos começar por uma coisa que me chama muita atenção e é uma característica tua. Quando eu penso em ti, eu penso nesse instrumento. Quando eu penso nesse instrumento, eu penso em ti. Tá? Estou falando desse instrumento fantástico de origem aborígene australiana que eu tive a felicidade, cara, acho que foi em 97 que o Heitor esteve no Opinião, se eu não me engano, foi em 1997 ou 98. A primeira vez que eu vi
um aborígene na minha vida, uma banda aborígene, cara. Sim. E tem uma coisa que marcou muito, porque os caras que o instrumento e o didgeridoo, né? Os caras tocando, mas com uma pegada pop, porque era um Sim. rock australiano, onde só o baixista não era um aborígene, que é o cara que fez essa fusão com o som dos caras, e aquilo foi fantástico. Pô, me impactou muito ver aqueles caras e ver aquela sonoridade. Tá, passando isso, cara, depois, acho que nos anos 2000, 3 anos depois, a Jambi lançou o disco, se eu não me engano, It's Keep Feeling. Skip Feeling, exatamente. Exatamente, 2000. E aí, cara, tinha música aborígene. Pô, era um tema, aquela sonoridade. E aí, cara, eu começo a ver tu trabalhar. Me fala como é que foi o teu contato com esse instrumento australiano. Sim. Não tem referência disso. Se eu tiver que falar com alguém sobre isso, é Marcus Dub. Então me fala tudo, como é que começou esse contato de vocês, sonoro, como é que tu chegou a essa pesquisa e o que tu está fazendo com esse instrumento hoje, botando dentro do reggae. Perfeito. Bom, na realidade, como tu citou, eu até citei algumas das nossas conversas, né? Que eu sempre fui um cara eclético, sempre gostei de música, sempre tive música na minha casa, né? Com mamãe, com papai, todos escutavam música, né? Lógico que a gente conheceu mais esse lado brasileiro também. Aí tem aqueles primos mais velhos, né? Que compravam discos, consumiam discos, né? No sentido de ir na loja e comprar aquela coisa toda, né? E aí eu sempre tive esse clima musical na minha casa, né? Desde mamãe, hoje, né? Em casa com a minha família também, todo mundo musical, né? Então, na realidade, eu sempre gostei da música australiana. A música australiana sempre passou... Claro que chegou no Brasil com uma denominação surf music, né? Que se chamava surf music, né? E os australianos, os músicos, não sabiam dessa relação. Lógico que sabiam depois, né? Porque, na realidade, a gente, como cultura, das coisas que vinham de fora, sempre chegavam um pouquinho de atraso para nós. Os discos de 87 chegavam aqui em 89 e 90. Né? Então, essas bandas já eram muito, muito conhecidas na Austrália, né? Tipo Spy vs Spy. Spy vs Spy o vocalista, o Craig Bloxham, é um cara hoje que eu tenho contato com ele, assim, fala quase que diariamente. Diariamente não, mas pelo menos umas 2 vezes por semana a gente dá um salve naquele inglês, né, para ele, assim. Ele gostava muito pela passada dele no Brasil, principalmente no Sul. Eles gostam muito do Sul, né? Todas as bandas que passaram, tu citou Oito Indie, né? Mas teve Ganga Jang, passou por aqui, o Rudugurus passou por aqui, né? O próprio Spy vs Spy passaram por aqui, né? Então, na realidade, eu sempre tive Diga. E de Night Oil também? Midnight Oil também, fui 2 vezes agora, ano retrasado também, nessa grande volta deles, digamos assim, para o tour internacional, né? Então a música australiana sempre fez parte da minha vida. E tinha 2 bandas que eu gostava demais, que eu curtia, né? Que era o Warump Band, né? Até fez um documentário com o Midnight Oil em 86, 87, o Black Fella, White Fella, né? Que era uma música, né? E aí eles percorreram todo o interior da Austrália, né, mostrando aquela cultura do rock australiano, digamos assim, branco, e com a população originária, né? Então isso sempre teve, né, essa questão da gente respeitar essa ancestralidade dos povos originários, né? Então o Arump foi a primeira referência que eu tive, e logo depois a banda U2 né? Até as pessoas, o que é o U2 significava mãe e filho, nome da banda, né? Que seria, então é muito legal assim. Então, com certeza, o Arump Band e o Twin sempre, para mim, na música australiana, no que eu faço hoje, são minhas grandes referências, né? Então, aí eu comecei, na realidade, assim, como acho que as pessoas já sabem, eu fiz parte de uma banda, ajudei a fundar uma banda chamada Planet Roots, né? Que é aqui do bairro Farrapos, Vila Farrapos, o Maitá, né? Até mandar um salve para nossa galera aí, para nossa comunidade, né? A galera está ligada aí.
né? E aqui tu sabe que sempre foi um berço de musicalidade, né? A Vila Farrapos, né? Não só a Vila Farrapos, mas no que se trata do reggae music, da música reggae, né? Que nós ainda vivíamos aquela questão da música internacional, que chegava pelas rádios, não era muito uma música com público, né? Então, uma das primeiras bandas que eu conheço, posso estar errado, alguém me ajuda também e compartilha, mas uma das primeiras bandas que teve no estado do Rio Grande do Sul, a nível nacional no estado, foi a Direitos Iguais. A Direitos Iguais eu tenho vizinho até hoje que passa por mim, e aí Marcos Dub, e aí, como é que tá, não sei o quê, blá, blá, blá. Então foi uma grande referência também para mim, né? Embora não conheci depois, né? Então eu fundei a Planet Roots juntamente com uns amigos, fiquei um período na Planet Roots, saí, e no segundo disco, na realidade, aí que entra o instrumento, né? O segundo disco, na realidade, que eles lançaram e tal, tinha uma música sem faixa, sem letra. Aí os caras, né, aquele reaproximação, até porque a gente nunca teve uma briga, nada, foi simplesmente a gente procurou outros caminhos, né? E aí, nesse processo de criação desse disco e tal, eu compus uma música chamada Children Cry, onde tinha um amigo chamado Silon Del Bosco, né? Que ele tocava o didgeridoo nessa faixa. Então, na realidade, eu escrevi a música para Planet Roots, em inglês, né? A primeira música que eu escrevi, ousei, né, escrever em inglês e tal. E aí, nesse processo, o Silon foi o cara que toca na música, na gravação, quando foi gravada, e foi, além disso, o meu professor, né, cara? Dele, aquele coisa de mestre, me abençoou com o didgeridoo. Então, aí, de um período que eu fiquei, na realidade, buscando esse instrumento, buscando saber o que era, quando veio o cara, meu professor, ele me presenteia juntamente com o ensino, né, do didgeridoo, de tocar o didgeridoo. Aí, com a era da internet, a gente só buscou mais informação, né, mais contato com pessoas de fora também, né, então, e aí comecei, na realidade, a buscar essa sonoridade, né, juntamente com o dub, que é uma coisa, isso tem no meu nome artístico, digamos assim, é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que eu sempre me influenciou, essa coisa mística do reggae music, que é o dub, né? Então eu juntei esses dois elementos que para mim são importantes, que é o didgeridoo, né? Dentro de um trabalho que é dedicado ao dub também, né? Então por isso que é o nome Digital Dub né? Que é eu e Digital Dub. Então é uma coisa assim que eu busquei na realidade nesse trabalho trazer um pouco da ancestralidade, que é um instrumento ancestral, assim como o berimbau, assim como a cora, né? Que o nosso amigo Rick tá nos encantando com as suas melodias, né? O Rick e outros instrumentos, o próprio berimbau também, que é um instrumento autenticamente brasileiro, né? Então são instrumentos ancestrais. Então a digital faz essa conexão entre o passado, né, o passado ancestral, né, dos povos originários, né, que sofreram a questão da colonização, estão lutando. O didgeridoo hoje é um instrumento de resistência, né, na cultura aborígene, por seu espaço, por reparação também, assim juntamente como o dub, né. Então a gente juntou aquela era ancestral junto com a mesa de som, com os dubs. Então aí nós criamos mais ou menos um conceito muito louco sobre isso, né. E é isso aí. Você citou agora na tua fala, alguns elementos que eu quero te questionar. Te questionar não, quero provocar uma discussão contigo. Claro. Em primeiro lugar, quando eu conheci o YouTube, eles não chamavam de didgeridoo, chamavam de Idaki. Idaki. Isso. Idaki. Aí depois que eu fui saber que é a mesma coisa, né? Que o aborígene mesmo chama. Porque Lyoto, ele era uma banda que ele se destacou na América e na Europa, porque ele era uma banda que abria Midnight, né? Ele abriu shows. E aí, porque o único cara que não era aborígene nessa banda era o baixista, que era um australiano que fez a fusão
eu não lembro agora, tu me ajuda aí, que tem um cara muito mais letrado do que eu, aquele instrumento, eu não lembro o nome, instrumento que são como duas madeiras que eles batem, que eles fazem uma marcação, faz uma marcação. Sim, sim, eu sei. Eu sei. Não lembro o nome agora. Como se fosse a nossa clave. Isso. E aí, cara, esse baixista aqui veio do rock australiano, que teve vários nomes, como Surf Music e Music, e esse cara misturou essa coisa com aquela a música original do aborígene, porque o Nipingo, acho que é o Nipingo, que era o vocalista, maravilhoso, ele tinha um flow maravilhoso, fantástico, e o cara ficou abismado, porque um aborígene com aquele flow, quem conhece essa banda que nós estamos falando, jamais se ouvir vai pensar que o cara é um aborígene, que o flow do cara é... E esses caras acabam influenciando toda uma geração australiana, do rock australiano, a partir disso. Exatamente. Tanto que o Midnight, ele para de levar os caras para abrir, porque os caras estavam, como se diz, roubando a cena, fazendo como o Marley fez com Commodores, como fez com várias bandas, que os caras, não, pelo amor de Deus, não queremos mais esses caras para abrir, porque os caras engoliu. Então, foi o primeiro contato, cara. Então, quando começa, e principalmente na Planet, como eu te disse, no Brasil, eu só tinha visto essa inserção desse instrumento com a Jambi, que é uma banda que, se tiver ouvindo aí, um grande abraço para o Rodolfo. Rodolfo, com certeza. Os irmãos Nasser, que é o Maurício e o Marcelo, que é baixo e batera, a cozinha da Jambi é tipo Barrat, né? Os irmãos baixo e batera são... É fantástico. Você falou no Spy, eu tive a felicidade de fazer uma turnê com o Spy, inclusive a gente fez produto e Spy numa noite australiana que o Pisca, que deve estar conectado aí, produziu, e eu levei a produto, nós somos produto Spy, e eu não me lembro, se não me engano, acústico. Uma coisa assim, parece que foi isso. E depois fiz uma turnê com o Spy, levei o Spy no Pico da Tribo, foi muito massa, cara. Foi, sabe, claro, já não era a formação original, mas a essência do Spy estava ali. Então, muito interessante. Mas, cara, eu queria saber de ti, a gente já pulou da Austrália, agora nós estamos no Brasil, a gente falou na VF. Para quem não sabe, a VF, sim, a Vila a VF, exatamente. A VF, quem sabe, quem é do Riscado sabe o que é a VF, né? Queria exatamente. mandar um grande saludo para os irmãos argentinos que estão conectados conosco aí. A VF, cara, realmente, a Direitos Iguais é a primeira banda de reggae do estado do Rio Grande do Sul. É a primeira banda, né? Exatamente. Que o Geda, guitarrista da banda, uma história... Esses dias conversando com o Geda, e o Geda me revelou uma coisa, diz assim, não é bem assim. Alguns membros da... Você conhece o Geda ele está aí acompanhando. Vou falar de ti, Geda. Não é bem assim. Alguns membros, como o Pete, né, moravam ali. Mas sim, o Pete mora até hoje. Lá em Gravataí. A base da banda era em Gravataí, se não me engano, na casa da família do Fu. Uma coisa assim. Eu digo, legal, Geda. Porque o legal de conversar, cara, com os caras que são os pilares dessa história toda, é que tu troca informação e tu resgata coisa. Porque tu vai pegando as partes da história e vai fazendo um todo, né? E, então, assim, realmente, eu considero a VF, mesmo o Geda tendo me falado, eu conheço um berço do reggae em Porto Alegre. Porque uma banda surgiu aí, eu sei que outras bandas surgiram em outras partes, Zona Leste, Zona Norte, mas depois da Divina Trindade, que para mim, assim, a Divina Trindade do reggae gaúcho é Direitos Iguais, Produto Nacional e Motivos Óbvios. Essa é a Divina Trindade. Tem um guitarreiro. O guitarreiro antecede a tudo isso, porque em 87 a gente tinha Direitos Iguais, mas já existia o guitarreiro, tanto que em 85... Com certeza. Ele defendia o reggae e não existia banda de reggae em Porto Alegre. Só que ele fazia um movimento gaúcho, fazendo um movimento reggae fora do Sul. Dentro do Sul, o movimento passa por essas três bandas. Tudo de maravilhoso que nós temos na nossa cena reggae, tudo vem a partir de produto e motivos. Então, é a Divina Trindade.
Eu queria que tu me falasse da tua atuação, as bandas que tu fundaste, tu falou na Planet, que é uma banda importantíssima, uma fase sim. E eu queria que tu falasse das bandas que tu participou, da contribuição que tu deu nessas bandas, e se tu tem alguma relação ainda atual com essas bandas nessa contribuição. Sim. Não, na realidade a Planet, né, como eu estava falando, me procurou, né, e aí até o disco deles, quem estava produzindo era o Cal Neto, grande Cal Neto, um abraço, grande tecladista, produtor, né, foi do Papas e tal, né, e eles me procuraram, ele gostou tanto da faixa que tinha outras 2 faixas ainda sem letra, né, aí eu escrevi para eles, então são três faixas, né, da minha autoria para, né, contribuindo com os irmãos e tal, né. Então eu já fiz parte também, já ajudei também, logo depois que eu saí da Planet, eu fiz um projeto até de soul music com o Deco, que hoje é um músico saxofonista, que também foi da Planet, né, o Deco, e aí era uma banda de soul, era aquele estilo hard work band, né, quem lembra? Marcos, me permite te interromper. Claro. Tu citasse o Deco, eu queria aproveitar o gancho, desculpe te interromper, mas assim, é importante. Não, cara, você pode falar. O Deco, saxofonista, está fazendo um trabalho fantástico na Vila Safira. Na Vila Safira, exatamente. Padaria comunitária para a população ter acesso ao pão por um preço, um valor simbólico. Com certeza. Um morador lá cedeu o espaço. Ele, outro brother, que me perdoa, não lembro o nome, eu lembro do Deco. E é o Deco, eles vão fazer a padaria, já estão fazendo a padaria comunitária, que eles vão profissionalizar as pessoas da Vila Safira. Exatamente. Simbólico, né? E, paralelo a isso, o Deco vai dar aula de música. Então, assim, eu queria parabenizar o Deco, cara, porque... Com certeza. O cara está fazendo, então, me desculpe, eu tinha que te interromper porque é importante. Não, tá? Capaz, mas é isso aí mesmo, porque, na realidade, o Deco é um grande parceiro, assim, então eu acho que nós, na realidade, na época da Plant, contribuímos muito, né, um para com o outro nessa questão também, porque a Plant, aquela primeira formação, como eu falei, até na segunda, né, que eu estava com o nosso amigo Guno, né, DJ Guno, foi aquilo que eu falei na segunda-feira, na realidade. A Planet tinha um momento que era grupo de estudo, né? Tinha um grupo de estudo dentro da Planet, né? Até vinha da capoeira, né? Do nosso amigo, mestre Ratinho, que eu acho que foi um dos caras também referências no Rio Grande do Sul, na questão da capoeira Angola. Então, nós sempre tivemos esse envolvimento também. Tinha um compositor, que é o Márcio Loá, tinha o Cássio também, né? O que compôs Yara, que acho que foi um hit underground do final dos anos 90 ali, né? E, cara, e a Planet, na realidade, ela vem dessa história, né? De ter do reggae não ser somente um instrumento musical, mas sim um instrumento de educação popular, né? Então, por isso que nós até éramos um pouco dentro da nossa época do que nós acreditávamos, que nós fazíamos, lógico. Quando a gente tem aquele espírito jovem, a gente quer abraçar o mundo, quer fazer coisas, e às vezes hoje pensando, tinha coisas que eu poderia ter feito diferente, né? Então, mas a gente sempre abraçou esse lado cultural, esse lado de resistência, usando o reggae como instrumento de educação. Me lembro que a primeira música da Planet, que foi ao ar, foi na extinta, saudosa Rádio Ipanema, né? Foi uma música chamada Vamos Lutar, que ela dizia mais ou menos assim, ó, o texto dela, né, uma princesa o povo preto libertou, mas carteira de trabalho para nenhum ela assinou. Poucos traziam essa temática, né, trazendo esse questionamento que hoje se faz necessário, né, numa reconstrução talvez histórica, né, uma reparação histórica também, né, então a Plant fez parte disso. Então depois com o Deco, depois tivemos essa banda e tal, né, e depois eu fiz parte da Usloa, juntamente com o Márcio Loá. Isso é que eu estava num envolvimento tão forte, que é uma coisa que me acompanha desde os anos 90 com a cultura Rastafari. Aí eu dei um tempo da música e entrei para dentro realmente fui tentar realizar a prática,
da cultura Rastafari, que com certeza envolve o reggae também no sentido, porque o reggae ele foi instrumento da cultura Rastafari, né? O reggae serviu de mensageiro para essa musicalidade, para essa história, né? Não contada nos livros de história, chegar até os ouvidos internacional, né? De todos os africanos em diáspora pelo mundo, foi uma coisa que realmente foi revolucionária, né? Então aí eu dei um tempo. Aí quando eu voltei, eu já estava nesse hip aí da música australiana, curtindo muitas outras coisas também, estudando um pouco outra língua para poder também essa comunicação, porque a maioria das coisas que nós temos são de fora, né? Não as coisas não que as coisas que não se produzem aqui, mas as coisas anteriores a tudo isso, ela está escrita em outra língua. Então, eu até estava conversando com um amigo meu, Tesfa, que é um irmão Rastesfa de Criciúma, a gente estava falando nisso, né? Quanto mais língua você fala, mais longe você pode ir, mais conhecimento você pode trazer para poder compartilhar, né, com a sua comunidade, com o seu vizinho, né, na escola, né? Então, é uma participação. E eu vejo que o reggae, como eu sempre falo, isso está na minha fala, né? Uma fala que é bastante contundente nesse sentido, que o reggae, realmente, eu não vejo a música reggae somente como um lugar pop na cultura mundial. Eu vejo o reggae como um instrumento de educação, eu vejo o reggae como um instrumento, até nós estávamos falando sobre a questão do historiocídio, é o assassinato da história, né? Então o reggae ele traz aquilo que o Bob Marley mesmo dizia, né? Que ele falava que o reggae traz notícias que você não aprende na escola. Entendeu? Que o sistema ele não traz, o sistema que já é preparado para não ensinar você sobre isso, e nós, com a cultura ancestral, que é a cultura Rastafari, a gente tenta, vai lá no fundo, vai lá no passado, tentar resgatar isso, assim como a cultura aborígene. A cultura aborígene é uma cultura de resistência, né? Então, tudo isso a gente põe no liquidificador e tenta musicalizar isso tudo, verbalizar. Entrando nesse eixo aí, na verdade, assim, na tua fala, tu já fez um roteiro bem na linha que eu estava querendo chegar. Eu sei que tu é um dos caras que eu considero um pesquisador, um estudioso, um cara que fala com fundamento, porque tem muita gente que olha no YouTube e reproduz. Cuidado, nem tudo que está escrito no YouTube, nem tudo que está na Wikipedia é verdade. Então tem que ter cuidado na hora de reproduzir, comete alguns equívocos. Mas tudo bem, se cometer, a gente tem que corrigir. Sim, eu queria essa questão, por exemplo, tu te aprofundou na questão do rastafarianismo, falou do reggae como sendo um elemento que propagou a cultura Rastafari, lembrando que a cultura Rastafari não é apenas a música, Exatamente. E até te digo, e tu deve saber, que nos setores mais ortodoxos, o reggae nem é a música do Rasta. Na verdade, nem é a música do Rasta. Existe outro conceito. Da edificação dos pilares dessa música do terceiro mundo, que dominou, né, que tomou conta do planeta, hoje tu escuta reggae em toda parte do mundo. Do mundo, o reggae está presente. Exatamente. Uma grande confusão dentro e fora das cabeças. Além das... Isso é uma questão estereótipo do cara. O cara é rasta. Por que ele é rasta? Porque ele tem um dread? Porque ele canta reggae? Então, eu queria que tu explicasse, justamente porque os dois maiores ícones da cultura Rastafari, os dois maiores ícones que influenciaram o reggae, não tinham dread, que eu estou falando de Marcus Garvey e Selassie. Exatamente. Só que eu gostaria que tem muito mais credibilidade do que eu, e tanto que eu estou te perguntando, eu gostaria que tu explicasse toda essa questão da cultura Rastafari, do reggae sendo um elemento, de toda essa transição do ritmo original do Rasta, o que pensa o Rasta a respeito do reggae, o que é o reggae hoje. Enfim, gostaria que tu desse a tua leitura nesse aspecto aí. Diz aí. Certo. Eu vejo assim, na realidade, a gente procura entender, até nos anos 90, minha briga na comunidade sempre... Minha briga não, mas é um debate, digamos, mais caloroso,
sempre foi com a questão de que o Rastafari, sim, é uma filosofia, uma ordem de vida. Eu nem digo, eu não tenho problema em dizer se é religião, se é filosofia, se é, enfim, eu não tenho esse problema, né? Agora, em trazer uma categoria, que se é religião, se é, enfim, mas o que nós entendemos é o seguinte, né? Que o Rastafari, ele é sim uma ordem de vida que tem como base a cultura africana. É uma cultura de matriz africana, né? Ela é basicamente matriz africana, né? Ela surge, na realidade, nos meados ali de 1912, 1913, com a visão de Marcus Garvey. Acho que Marcus Garvey era um jamaicano até que foi expulso por essas ideias mais revolucionárias de como que os pretos, né, até tem uma questão da palavra negro, que nós não usamos essa palavra negro, nigger, em nossas falas, né, porque isso daria, eu vou tentar resumir, né, porque se daria mais programas sobre isso, né, enfim, né, mas Rastafari sim é uma ordem de vida, com base no quê? Com base do pan-africanismo de Marcus Garvey, e com a coroação, a partir da coroação de Sua Majestade Haile Selassie I, em 1930, e Sua Majestade Imperial, a Imperatriz Menem I, a Menem I, né? Foi um ato que quase revolucionário no início da década de 30 ali, né? Porque na realidade, na coroação de Sua Majestade, 72 nações foram visitar a Etiópia. A Etiópia sendo um país, na realidade, que sempre teve a sua cultura ancestral independente, sofreu invasões, mas sempre foi um povo que lutou pela sua independência, né? 72 nações foram, na realidade, prestar homenagem a esse novo rei, que não era tão novo essa linhagem, né? Foi prestar homenagem a esse rei que tinha sido coroado. Enfim, isso, na realidade, se a gente analisar dentro de uma estrutura cultural histórica, foi digamos, um advento, isso que mudou totalmente a visão da diáspora africana, de todos os pretos africanos e diáspora, pelo mundo todo. Todos começaram a entender a profecia de Marcus Garvey, que olhem para a África, quando o rei preto for coroado, a nossa redenção estará próxima. E realmente o Selassie tem uma visão de que a África, na realidade, era o berço da humanidade. Então ele traz até a própria descolonização da África, o processo de descolonização, ele teve a mão dele, entendeu? Então, essa diferença, o que o Rastafari é? O Rastafari, primeiro, para mim, é uma ordem de vida, tá? Existem práticas, né? Mas a principal importância que eu vejo é onde está o Rastafari, ali tem toda essa história que eu estou te falando agora, estou resumindo quase que meio século de história para ti em minutos aqui, né? O Rastafari sempre vai trazer essa temática. Qual temática? Independência etíope, o porquê das cores verde, amarelo e vermelho. Que as pessoas acham, até acreditam ao reggae essa cor. Na realidade, é a cultura africana que traz essa cor, a cultura africana, a cultura Rastafari, que traz, porque, como a gente estava falando ontem, em Kingston, hoje é uma coisa que quase que faz parte cultural da Jamaica, mas em Kingston, na década de 40, acho que foi o Alexander Bustamante, que era o primeiro-ministro, não quero estar enganado com nomes aqui, mas um dos primeiros ministros, ele diz, sobre o Rastafari, eu quero eles presos ou mortos. Até existia chamada Bad Friday, que foi a sexta-feira má, onde toda a polícia se reuniu para prender, para massacrar, que foi chamado Massacre de Coral Gardens, toda a população que acreditava, que não dava crédito mais ao governo inglês, mas sim a esse governo novo, africano de Sua Majestade Imperial, que foi o Massacre de Coral Garden. Então, é uma mancha hoje na cultura jamaicana, né? É uma cultura, foi um momento brutal, de brutalidade contra a população Rastafari. Famílias inteiras foram presas, os caras, até eu recomendo o pessoal que está
assistindo um dos clipes novos do Cry Blow, do Steel Pulse, fala sobre o massacre de Coral Garden, onde eles quebravam as garrafas de vidro, e eles cortavam os dreads das crianças, das mulheres, dos velhos, dos homens, de toda a comunidade. Então foi um massacre. Então, o Rastafari, ele traz essas histórias, ele traz essa temática. Como é que tu percebe que o irmão é Rastafari? Quando ele traz essas temáticas, quando ele não só traz na fala, mas também traz na prática, né? Então, é uma coisa assim que a gente pode fazer mais programas sobre isso, que não vamos falar tudo sobre isso, né? Com certeza. Eu te considero uma enciclopédia viva, ambulante, como a diáspora. Por exemplo, eu sou filho de um homem que morreu com 96 anos, e a gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa cultura, dentro da nossa raça, a gente tem um termo chamado oralidade. Por quê? Para quem não sabe, os Brasil, após a libertação, ou serem libertos, conforme a interpretação, porque são livros escritos por mãos brancas, e a gente ficou 100 anos sem direito a ler, escrever. A gente largou 100 anos atrás nesse país. Então, todos os sábios da família, os mais velhos, denominado griot, eles eram livros. Então, o griot passava o ensinamento. Então, meu pai passou o ensinamento para nós todos. Então, ao longo da vida dele, tudo que ele viveu, ele sendo um negro, filho de um negro alforriado, com uma índia. Então, pode ver, cara, a história do negro, tu dá 2, 3 passos para trás, está no tronco, cara, desse país. E até assim, como tu citou, da forma que tu colocou, nós estamos vivendo um momento do planeta que a coisa está a mil. Toda hora estão matando, aliás, nos matam há 500 anos, né? Exatamente. Ontem teve um problema com o juiz negro, mais um problema com o juiz negro, teve um problema lá com o Neymar, eu não estou nem aqui defendendo o Neymar, porque muitas vezes é preciso sentir na pele para se assumir, mas antes tarde do que nunca. A tua explicação maravilhosa, eu te considero assim um cara letrado, um sábio, e sei que tu faz esse trabalho nas escolas, mas eu te pergunto assim, mais objetivamente, nos dias de hoje, porque o reggae, ele tem 2 momentos. Tem o boom do reggae a partir de Marley, a partir de um hit do Marley estourar no rock através de Eric Clapton, e a propagação do reggae até Marley falecer, o reggae dá uma baixa. Quando o reggae volta, no segundo retorno do reggae, do surgimento para o segundo, ele vem adotado pelo surf, pelo surfista. E o reggae, nesse conceito, no Brasil, eu posso dizer que eu trabalho diretamente com isso, ele se tornou um pouco afastado do gueto, e a coisa ficou muito no estereótipo, pessoas estereotipadas de regueiros, mas aquilo é só por fora, porque por dentro não tem essa consciência. Queria que tu me falasse o que tu pensa disso, com todo esse teu conhecimento, Rastafari, que eu sei que tu, além de ler, tu coloca na prática. Tu estivesse há pouco tempo com o Macandal, junto com o Oceano de Judá. Queria que tu falasse dessa coisa que hoje virou um business. Exatamente. Não, eu vejo assim, cara. Eu vejo assim, na realidade. A gente sabe, por ter essa concepção, nós sabemos que os livros de história que a gente tem hoje foram escritos, né? Eu acho muito bem colocado naquela música da Produto, né? Foram escritos por mãos brancas, né? Nessa questão histórica do historiocídio. Existe sim digamos, uma parte do sistema chamada historiocídio. Até tem documentos sobre isso falando, tem métodos sobre isso falando, né? O próprio Hitler usou esses métodos, né? Do filósofo que foi o primeiro a teorizar essa questão de uma raça superior e inferior no século XIX para o XX, que foi Joseph de Gobineau, né, em francês. Ele adotou essa prática, digamos assim, hoje, para mim, desculpa até o termo, idiota, né, que existe uma raça superior e a outra inferior,
né? Então foi tudo uma construção desses 500 anos. E eu acredito que o reggae, apesar de ter essa popularização dele, né? Eu me lembro, eu venho dos anos 90 escutando reggae, né? Eu até descobri Bob Marley muito depois do que deveria, na realidade, porque as minhas bandas preferidas sempre foram Black Uhuru e Wailing Souls, eram as que eu tinha mais proximidade de mim, que eu conhecia. Até citei alguns filmes de surf, realmente, que ajudaram a popularizar, a contribuir com isso, né? Então, eu vejo hoje, na realidade, que nós devemos criar um caminho original, talvez um caminho alternativo, para esse também tipo de reggae, né? Que é um reggae, na realidade, que é o reggae original, é o reggae da onde veio, né? Eu acho que nós deveríamos, cada vez mais, hoje nós temos esses veículos de informação, esse veículo que é a internet, né? De poder, na realidade, desconstruir, né? E trazer uma reconstrução realmente cultural do que pode ser o reggae, né? E andar cada vez mais em unidade, né? Nesse, digamos assim, nesse período que nós estamos hoje. Como assim na prática? Cara, fazendo isso que a gente está fazendo hoje, uma coisa maravilhosa, que é colocando, expondo essa fala, expondo esse diálogo, na realidade, para realmente ver o que nós podemos fazer, o que na minha opinião, nós podemos fazer cada vez mais. Cara, é juntar uma galera e trocar essas experiências, compartilhar e contribuir. Tu falou nos griots, né? Os griots, na realidade, faziam isso. Eles contribuíam, eles compartilhavam, na realidade, com os mais novos, essa experiência de vida para ter uma reconstrução daquilo que foi tirado, daquilo que foi destruído, né? Então, como que eu acredito que o reggae hoje pode ver? Eu acho que o reggae hoje ele evoluiu bastante, né? Eu acho que talvez, né, nós estamos bem desde a época do Marley, desde a época do The Wailers, do ska, do rocksteady e do reggae, do dub. A música jamaicana passou por uma evolução hoje. E tu vê hoje, eu posso citar alguns artistas, na realidade, que trazem essa temática com uma sonoridade muito legal. Um deles é o Chronix, Jesse Royale, o Kabaka Pyramid, aquela menina que ganhou o Grammy agora num disco maravilhoso chamado Coffee. Protody. Tá cortando. Não, desculpa, tá cortando. O Protody também, que é um cara moderno. Exatamente. O que eles trazem? Eles trazem uma evolução da música jamaicana, da música, na realidade, da essência, e traz esse tema. Então, eles conseguem juntar trazer novamente o reggae evoluído para os dias de hoje, mas com essa temática, sem perder essa essência. Eu acredito que quando se perde a essência, cara, pode ser qualquer coisa. E aí nós perdemos a nossa cultura, a nossa visão. É que assim, Marcos, a questão da sonoridade, eu acho que o som evolui. Isso os mestres que já não estão mais aqui, eles, se tivessem, eles também estariam em evolução, até porque eles eram nos usos à frente. Também acho. Uhum. O que me preocupa é quando se usa elementos do reggae, e aqui eu não quero estar crucificando ninguém, mas eu tenho que ter um posicionamento na questão filosófica, na questão espiritual, da religiosidade, na questão musical. Eu acho que existe muita apropriação no Brasil, principalmente. Com certeza. O reggae, para mim, assim, e não generalizando, mas uma boa parte dele é muito playboy, ele não está preocupado com o gueto, ele não tem uma ligação com o gueto como o rap tem. Outros gêneros têm. Exatamente. Eu vejo nos nichos que eu mesmo atuo, que eu trabalho, cara, gueto não entra. Na própria opinião aqui em Porto Alegre, gueto não entra, porque gueto não tem grana para pagar 60 pau, 80, 90, 120 por um show. Exatamente. Eu acho que falta a proximidade das bandas, dos artistas com o gueto, para buscar a essência do princípio fundamental desta música, que é uma música que é de gueto, que é uma música. Porque hoje, se tu olhar, tem bandas que, se tu olhar o estereótipo, tu nem sabe se é uma banda de reggae. Se tu olhar assim, a capa,
né? Algumas bandas têm, mas isso não, para mim não é tão importante, o mais importante é a atitude. Eu vejo que em algumas questões, alguns artistas, algumas bandas, eu não digo que fica em cima do muro, mas acabo tendo algum discurso assim, tipo assim, eu não posso ferir o meu cliente, meu público branco. Pô, eu sou negro. Eu também. Se eu falar para o meu irmão branco do problema do negro, eu estou fazendo de serviço, porque se ele é meu amigo e ele sabe de todo o problema que existe no planeta, ele vai estar meu. Eu não posso me lindrar de tocar num assunto tão pertinente. Não, mas eu acho muito importante isso, cara, porque é o seguinte, eu acho assim, ó, com certeza existe um apropriamento cultural, existe, né, existe uma deturpação também. Acho que nós, digamos assim, que temos uma vivência prática, eu sou vítima disso, entendeu? Porque às vezes eu construo um elemento histórico de informação, e aí vem o cara, de repente, que não tem nenhuma informação dessa, né, simplesmente coloca um dread, pá, e vem e destrói aquele, como tu falou bem, faz um desserviço à nossa comunidade. Porque essa coisa também do reggae, dessa coisa do glamour do gueto, na realidade, ninguém quer nascer no gueto. Essa é a verdade. Nós sofremos esse mal porque existe um sistema atrás disso. Existe um sistema que nós somos educados, como Marcus Garvey dizia. Se o sistema não dá trabalho para vocês, criem o próprio trabalho. E é assim que a comunidade rasta vem sobrevivendo, né? Criando o seu espaço, criando o seu trabalho, né? Criando a sua comunidade, né? Porque o Marcus Garvey dizia que um homem de caráter, ele não é apenas um construtor da sua comunidade, ele pode construir a sua vizinhança e também pode construir um mundo melhor. Palavras de Marcus Garvey. Então, na realidade, como eu vejo isso a saída? Eu acho que muita banda, muitos artistas deveriam chegar até nós, digamos, até a tua pessoa também, a pessoa de várias pessoas, de vários irmãos, e perguntar, trazer esse diálogo. Porque, cara, às vezes a gente fica esperando um cara que vem de fora para falar de um negócio, para ter um entendimento do que a gente já tem aqui, como falou, né? Eu fiz parte da construção do primeiro tabernáculo internacional Rastafari no Brasil, entendeu? Qualquer ordem Rastafari pode chegar lá no irmão do ancião Ras Makandal, né? Tivemos a presença do Racila também, que é um ancião, né, da guarda imperial, que é uma ordem Rastafari também. Estava eu lá e o Luciano Judá também. Então, as pessoas que querem saber mais disso, acho que não precisa esperar de fora. Não precisa alguém traduzir uma entrevista do Vogue Benjamin para ouvir isso. Nós estamos aqui. Nós carregamos nós temos, só abrindo um adendo rapidinho, nós temos material sobre isso. Nós temos vários materiais sobre isso, entendeu? Falando do massacre de Coral Garden, falando do historiocídio, vários professores nos buscam, nos procuram. E o que a gente percebe que os músicos mais perto que poderiam ter essa oportunidade, eles estão esperando um show no Opinião para o artista vir para tentar perguntar alguma coisa, sendo que a gente está aqui, entendeu? Sendo que a gente está no lado, a gente está na vizinhança. Eu, graças a Deus, tenho um projeto aqui na minha comunidade. Cara, não tem uma escola que eu não tenha passado nessa temática, trazido essa temática. A própria escola da minha filha me recebe muito bem, professores de história me recebem muito bem, porque a gente construiu esse diálogo junto, que precisa sim ter uma outra ótica da história, porque 500 anos na realidade de livros de história, eles não podem apagar 12 mil anos de África, das construções de Imhotep, de vários. Então, é necessário a gente realmente bater, como tu falou, bater nessa tecla, para a gente realmente trazer essa temática, né? Pô, os caras estão lá, os caras tiveram uma vivência, tem o irmão de Criciúma, o Rastesfa, ele viveu lá fora com os Rastafari ali do Brooklyn, de Nova York, então o cara tem uma experiência de vida, entendeu? Então, por que eu vou esperar o Bunny Wailer vir? Por que eu vou esperar? Lógico que é muito legal ter esse contato com o The Congos, mas se o cara tá ali em Criciúma, entendeu? Se eu tô aqui na Vila Farrapos, se o Judá tá ali no Jardim Botânico,
Se o irmão Macandal tá lá no Rio de Janeiro, dá um salve, começa a trocar uma ideia, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa despertar também para isso. Eu acho que é uma grande despertar esse momento que nós estamos conectados, para a gente despertar para esse lado mais cultural do reggae. Né? É preciso que as bandas... Desculpa, não. Perdão. Não, é que cortou. Então, eu vejo dessa forma, né, Carrasco? Eu estou fazendo um trabalho aqui, agora nós paramos por causa da pandemia, é óbvio, né, mas fazem 5, 6 anos que eu estou na escola da minha filha realizando. Aqui na vila eu passei por todas as escolas que tem aqui, eu já passei por todas as escolas fazendo essa temática, né, então eu vejo como, de repente, repetindo, respondendo mais um pouco a tua pergunta, como eu diferencio o Rastafari? O Rastafari faz isso, cara. O Rastafari vai até na prática, não fica... Porque eu vejo muita gente usando a imagem de Sua Majestade, né, em quadros, em coisa, mas aí tu vai realmente para a prática, para a vivência, como diz a minha filha de 13 anos, tu vai à Vera, e aí realmente fica a desejar, entendeu? Esse desserviço à nossa comunidade, entendeu? Marcos, eu queria aproveitar essa deixa aqui e dizer, cara, é uma maravilha, eu quero sugerir para os meus parceiros, quero agradecer meus parceiros, a União do Reggae Gaúcho, que tem sido grande parceiro. Programa Altas Vibrações, de DJ Guno, que estivesse lá, e também a Geo e Saúde, sim, do meu amigo Gustavo Pena, e uma cervejaria artesanal de família, que está apoiando o Talk Reggae. Eu quero citar alguns nomes, porque é importante, os irmãos, claro, que estão o nosso grande produtor, Henrique Carvalho, o Marcelo Banana, que eu já falei, do Canamaré, o professor Paulo Dionísio, o Rodrigo, lá do Sarau da Riba, Undercity Crew, Mariana Corso, Sarau da Riba, Kizua Trindade, pessoal do Sarau da Riba, o Geda, Original Roots, Pisca, grande mestre da produção, Alexandre Alves Marquesa, o Dom Leandro Fernandes, nosso presidente do RV, o Nauta, que tem um programa fantástico chamado Backstage, que vai receber a diretoria no domingo, e o Carlyle, que desafiou os Pigs, e os biquínis mandaram ver, tá bonito isso. Marcos, a gente está chegando no finalzinho, cara, do último bloco. Sim. A gente tem aí 8 minutos, e eu gostaria que tu falasse do teu trabalho, cara, porque eu vou sugerir, atenção RG, vamos marcar uma grande palestra com o Marcos e o pessoal, o Ciano, o pessoal que é muito pertinente, é muito interessante, e os caras têm autoridade para isso, para falar com autoridade e informação. Cara, a gente tem aí 8 minutos, e eu gostaria que tu falasse do teu trabalho novo, que eu aproveitei e coloquei um pedacinho na trilha sonora da chamada. Fala. Sim, aí. Não, isso aí... Não, assim como tu falou também, e tem uma pessoa que eu quero agradecer, aproveitando também, que é o pessoal que dá suporte para mim, né, que é o pessoal da Toca Online, né, na Toca Online, onde eu faço meus clipes, meus vídeos, né, tem o pessoal da Undercity, né, que é o meu amigo Pulga, lá de Joinville, né, que dá apoio sempre, tem uma skatewear, né, e uma coisa novidade também, assim, tem o Rastesso também, né, da Frente Nacional Etíope, que é um irmão que sempre dá suporte em documentos, em livros, né, para mim, para o Luciano Judá, né, acho que ajudou muito o Cia também na construção do nosso irmão Cia também, que é esse irmão lá, o Rastesso da Frente Nacional Etíope, e trazer também uma novidade. Eu estou lançando uma marca de roupa, né, tá aqui até o pessoal aqui, né, o pessoal da RA79, né, minha esposa e nossa amiga Thalia, né, estamos aqui também fazendo uma marca de roupa, né, que tem tudo a ver com esse conceito histórico, né, e, cara, essa novidade que eu tenho, e a questão lá de Caxias é o seguinte, eu estou gravando em Caxias esse disco que está chegando na reta final, né, tem participações de Mariette Fialho, tem participações de Mariana Corso numa canção, Juntas, escrita pelo meu amigo Rosa Franco. Na outra canção tem o Rosa Franco, junto com o Ras Bernardo. Um salve para o meu irmão Ras Bernardo, mentor também musical, né? E tem músicas também, músicas feitas tem um baixista, Léo Dub, que é o nosso amigo internacional lá da Austrália, que participou também desse disco,
né? E tá todo ele sendo gravado lá no estúdio do Risa, que é o Reg Roots Records, Reg Records, né? E, cara, aí tá sendo legal, tá sendo maravilhoso esse trabalho aí, né? E logo a gente vai disponibilizar ele numa plataforma digital, né? Vamos lançar o primeiro single dele, né? É isso aí, falei rapidão para dar tempo de tudo. E só mandar um salve rapidinho para uma grande cantora também, que a gente está na conexão aí, de repente fazer alguma coisa, algum trabalho novo, que é a nossa amiga Iti, né? Que todo mundo conhece a Iti, uma grande cantora aí do nosso estado. É isso aí. Pô, mas, cara, mais uma vez, assim, agradecido, tu é uma aula, cara, tu é uma enciclopédia ambulante, parabenizar a tua família, as tuas rainhas aí, que te fortalece, eu tenho certeza disso, né? E fantástico, cara, com certeza o presidente deu um alô aí que vai armar essa palestra, que eu acho que é muito interessante, porque aqui isso aqui é só um spoiler do que vem por aí. Cara, quero mandar um salve. Aqui quer dar um salve também a minha garota punk rock. Ela é a punk rock da casa, né? Então tá todo mundo envolvido. Parabéns, cara. Eu também estou cercado aqui, a minha produção são as minhas filhas, né? A Tamires e a Tamara. São as janelas da modernidade, eu olho com os olhos dela, mas penso com a minha cabeça. Certeza. Não, a gente pensa coletivo para melhorar. Quero agradecer todo mundo aí, pessoal que chegou na feira aí, principalmente a minha querida Miriane Didjá, Guerreiros Didjá. Eu vou estar fazendo uma live com eles no sábado, me parece que às 16 ou 17h30, mas vou divulgar legal, com muita honra. É uma grande guerreira. Agradecer a todos conectados aí, pessoal que está chegando aí na finaleira, Bruno, enfim, cara, fantástico poder trocar essa ideia contigo e compartilhar contigo e dizer que é importante que a gente provoque o debate de todas as questões, não se exima. Exatamente. Principalmente quem é formador de opiniões, cara. Acho que o artista ele tem esse papel, eu entendo que o cara preserva muito o seu nicho de mercado, que é o seu público, mas, cara, exatamente. Se verdade, segundo uma das leis do budismo, do qual faço parte, cara, para 1000 mentiras basta uma verdade. E Deus, exatamente. Gente, vamos chegando ao final dessa live. Carrasco, gratidão mais uma vez, tá? Tu é um grande parceiro, não só em off, não só online, mas em off também, tá? E gratidão mais uma vez e continua sendo essa pessoa que tu é, cara. Abrindo espaço onde tu tá ali, eu sei que abrange um espaço para uma galera chegar ali, com certeza. Marcos, me fala em quanto tempo a tua obra vai estar disponível? Cara, eu acho que daqui umas 2 semanas já vai estar na plataforma digital. Nós estamos fazendo a capa só, produzindo para poder deixar com uma carinha legal, assim, o single, que é o primeiro single, né, que a gente vai lançar desse trabalho. São 7 faixas, né? Que maravilha. Então, mais uma vez, agradecendo a todos que estiveram conosco, os que chegaram no finzinho, não importa. Como diz o mestre Wiswag, cheguei, não sei se cheguei na hora, mas cheguei. Cara, gratidão. Marcos, obrigadão por tudo aí. Tua família, tá? Um grande salve para todos. Valeu? Amém. Abração. Sila, falou, abração. Aqui é Marcos Dub. Quero convidar todos vocês para assistirem Talking Reg comigo e Carrasco Produções, dia 16 de setembro, às 20 horas. Segue lá no Instagram, Talking Reg, @Talking Reg. Big up Rastafari continually.